Muito bom dia para você que está aqui na página do Em Pauta Bagé no Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Esta manhã de terça-feira, 30 de setembro. E de uma maneira muito especial, hoje eu vou bater um papo com o prefeito de Bagé. Aliás, vocês que acompanham as lives do Em Pauta Bagé Notícia pelo nosso canal do YouTube e pelo Instagram, também haviam pedido já há algum tempo esse bate-papo. Algumas circunstâncias impediram, anteriormente, que a gente conversasse, mas justamente numa manhã chuvosa do final do terceiro trimestre do ano, eu estou aqui para bater um papo com o prefeito Mainardi. Aliás, a gente relembrando aqui, a primeira vez que eu entrevistei o Mainardi, 1996, faz quase 30 anos. Mas como eu sei que o prefeito tem uma agenda bem cheia, eu vou deixar de frufru e eu vou direto ao ponto objetivo. Prefeito, antes de mais nada, muito obrigado por receber aqui a reportagem do Em Pauta Bagé, mas estamos entrando agora no último trimestre de 2025. O que é prioridade? Mas sendo objetivo, o que é para ontem para a Prefeitura de Bagé realizar agora neste encerramento de ano? Muito bom dia. Bom dia, Emanuel. Bom dia a todos que estão conosco nessa transmissão. Olha, tudo é urgente, né? Na medida em que tu estabelece a urgência a partir da tua necessidade. Na relação que tu estabelece com o poder público, tu vai dizer que é urgente. As pessoas que estão andando na rua de carro e vejam que a cidade tem muito buraco, vão dizer, esta é a minha prioridade, eu queria para ontem. Quem vai num posto de saúde precisa de um atendimento melhor ou procura um especialista, procura um exame médico, aguarda uma cirurgia, vai dizer, esta é a minha prioridade. Então, depende da situação de cada um. Para nós, tudo é prioridade, embora tenha uma hierarquia, digamos assim, que a gente estabelece. Eu tenho dito que a barragem é a nossa prioridade número 1, desde que eu assumi. A gente trata, eu diria quase que diariamente. Por exemplo, ontem nós tratamos da barragem. Não com os militares que estão tocando a barragem, mas com o general e os seus comandados, numa reunião que a gente fez para tratar sobre a transferência de árvores nativas da área em que vai ser alagada, né, para alguma área do Exército aqui na nossa região, para que sejam conservadas nessas áreas militares. Então, estou te dando um exemplo que a gente trata diariamente sobre a barragem. E anda muito bem, a principal obra do século de Bagé anda muito bem, é muito acelerado. Desde janeiro, quando a gente entrou, eu abracei essa causa e ela se triplicou, quadruplicou o número de máquinas. O Exército trouxe para Bagé efetivo e máquinas que estavam na BR-116. Foi contratada a Fraga Engenharia, uma grande empresa, das maiores de engenharia para a construção de barragens no Brasil, e estão tocando a obra a mil. Em abril do ano que vem haverá de estar pronto o vertedouro, a ponte e a tomada d'água. Estamos neste momento num processo de licitação da nova adutora e também da limpeza da bacia, de toda a área, tirar toda a vegetação arbórea. Então, é um tema que está sempre presente, contato com o Ministério para não faltar dinheiro, não tem faltado recurso, às vezes que nós precisamos, nós colocamos, já devo ter colocado 3 milhões, acho que 3 milhões e meio. Estamos diariamente cuidando por causa das desapropriações, é um processo de negociação. Até pouco tempo atrás, aconteceu de novo outra leva de desapropriações. É um processo 2 semanas atrás. Não é fácil, né? As primeiras lá no começo foi mais fácil. Aí depois ficam as mais problemáticas. É uma área, está em inventário, tem problema sucessório, então tem dificuldades às vezes de definição de valores, e a gente tem que ser justo, não pode ser escandalosamente favorável ao proprietário, mas tu também não pode querer explorar o proprietário. Porque nós temos o direito de desapropriar
Nós podemos desapropriar para o interesse público. E se não tiver negociação, nós vamos desapropriar, porque a barragem vai sair de qualquer jeito. A barragem vai acontecer e essas áreas serão alagadas. Mas até agora não foi necessário. A gente está negociando e estamos coordenando bem esse serviço. Então, essa é a nossa prioridade, de fato, assim, te pergunto, qual é a prioridade, né? Para o conjunto de uma cidade. Porque a água é 100% das pessoas precisam. Eu vou lhe perguntar, vou lhe Então, o interromper. mais universal de tudo é a água. Pois é, né? não, justamente Pega por a isso. saúde, é importante a saúde, né? Mas sem água, Não, mas a saúde pública, Hoje no posto de saúde com sem exceção água. da UPA, por exemplo, e do SAMU, que aliás foram duas conquistas nossas, dos governos do PT, né? Nós, que são universais, a UPA qualquer um, a qualquer momento pode precisar, e o SAMU atende do mais rico que anda num Porsche a um que só anda de bicicleta. O SAMU atende a todos. Então, mas de universal mesmo, a educação tem uma parte da população que tem filhos na escola, outra não. Então, de universal efetivamente é a água. E essa é a prioridade número 1. Bom, eu vou lhe perguntar porque tem um detalhe em termos de perfil de trabalho que me chama a atenção, senhor. Havia na gestão passada, e até na gestão do ex-prefeito Dudu Colombo, uma preocupação assim na divulgação do percentual da obra que estava andando. E eu noto que a sua gestão não faz isso. Isso é perfil, realmente perfil de trabalho, é não tentar vender uma ideia daquilo que está mais atrasado do que poderia estar, que está mais adiantado do que poderia estar. Por quê? Não, a gente tem que ter muita responsabilidade e, ao mesmo tempo, transparência, né? E falar efetivamente as coisas conforme elas são. Se tem uma coisa que eu abomino, é a mentira, é a fake news, é inverter as coisas. Por exemplo, ontem, vou te dar um exemplo. Ontem nós fomos foi colocado asfalto e eu fui lá com os engenheiros na rua Atos Aramis Budó. É uma rua que... Passo do Príncipe ali, né? Ibagé. Ibagé, né? Da Doutor Pena ali até a entrada da rua que vai para a estande ali e para o Ibagé. Por que se botou asfalto? Porque foi feito calçamento no ano passado e os engenheiros não assinaram o encerramento do contrato. Porque como tem um córrego e não foi feita uma ponte, tem apenas uns bueiros ali, quando a chuva vem forte, passa por cima. E é de bloquetos. Aliás, essas imagens viralizaram recentemente. Com chuva muito forte, passa por cima e vai deslocar, vai tirar, dependendo do temporal, pode levar os bloquetos. Os engenheiros, não, isso aqui não dá. Esse projeto foi mal concebido lá atrás, sei lá, era para economizar, deviam ter feito uma ponte, na verdade, não fizeram. Então nós só vamos dar como recebida a obra se nós colocar uma camada de asfalto. Estavam me criticando, botando asfalto em cima de bloquetos recém-instalados. Mas tem uma justificativa. Aí eu tive que ir lá e tornar público isso. Botamos ali 50 toneladas de asfalto, 45 mil reais. E terminamos de pagar a obra mais 50 mil. Né? Porque também tinha se trancado o último pagamento. Então, quem pagou fomos nós pagamos 100 mil reais para terminar aquela obra. E esta é a informação que nós temos que levar. Foi feito no governo passado, foi captado o recurso, mas esta é a realidade. Né? Hoje vem um fiscal da Caixa, nós vamos terminar aí vai ter a fiscalização para até que, enfim, entregar a obra também de muitos anos aqui da Vila Brasil, que não foi entregue, nós terminamos de pagar, faltavam as calçadas, nós fizemos a última medição e pagamos. Amanhã, quinta-feira melhor, nós vamos ir na Panela do Candal. Esse dia tinha uma crítica lá, sujo, não sei o quê. Na verdade, ele foi inaugurado, mas a Caixa não havia recebido até hoje. A obra o município formalmente não recebeu. O que vai acontecer na próxima quinta-feira. Aí, a partir dali, nós vamos manter todo o cuidado. Veja que é complexo.
tu ir lá assumir uma obra que a Caixa ainda não deu como recebido. E vamos terminar de pagar. E aquela obra tem uma coisa interessante, vai sobrar R$1 milhão, você acredita? Ué, como? Sabe por quê? Porque em 2007, eu era o prefeito, eu consegui recurso para 14 praças, e uma delas foi essa. Eu não sei se todas foram feitas, mas resultado, aquela obra vem de 2007, meu amigo. Fazer as contas. E esse dinheiro que era para as 14 praças ficou rendendo, foi feita uma praça, depois foi feita outra, E a obra da Panela do Candal foi se arrastando, perpassou 8 anos do Dudu e 8 anos do Divaldo. E o Divaldo deu como inaugurada, mas não estava ainda pronta, nem a Caixa tinha recebido, mas tudo bem, foi lá, inaugurou antes de ele sair. Então agora efetivamente nós vamos. Então tu veja só, o recurso vem de 2007. Nós estamos falando de quantos anos? 18. 18 anos. E esse dinheiro ficou rendendo. Por isso que tem mais de 1 milhão. Agora, o que nós vamos fazer junto com a Caixa? É que ali estava previsto uma passarela e os técnicos não acham adequados agora se fazer uma passarela. Por isso que não foi. Não tem empresa de Bagé, depois manutenção. Tem um problema se fazer uma passarela. Então, eu também achei mais prudente, concordei com os técnicos da prefeitura, engenheiros, arquitetos, de nós buscar junto ao Ministério do Turismo a utilização daquele recurso para recuperar, para investir em outra área. Então, eu estou te falando assim, a gente tem muita responsabilidade nas coisas. O que eu estou? Essa planilha aqui, porque agora às 10 horas eu tenho outra reunião aqui com a equipe da Geplan. Nós devemos ter em torno de 150 projetos. Tu acredita nisso? Todos esses primeiros aqui, vêm do governo passado, obras paradas, não licitaram, não davam contrapartida. Meu objetivo não era criticar, mas é impossível. A gente não. Se tu der um número aqui, aqui eu tenho, nessa folha aqui, eu tenho até o 31. Mas a gente abre todos os demais aqui. Nós estamos falando de 150 projetos entre o que herdamos e o que nós já viabilizamos recursos. E cita um aqui. Vamos lá. Se eu abrir as planilhas aqui, onde é que estão? Aqui tem outras. E. Onde é que eu coloquei? O senhor segue indo na Cefaz todos os dias? Tem que ir lá, tem problemas. Isso aqui são todas. Olha aqui. Entendeu? Olha aqui, Olha aqui. Isso aqui são todos projetos. Agora bota como trabalhar, gente. E alguns querem que a gente volte a um turno só. Como é que eu vou voltar com um turno só? Se em 2 turnos nós não estamos conseguindo. Tu pode escolher aqui, 60, pode pegar qualquer número. Estou te falando, chegou a 150. Né? 86 aqui, estrutura, emenda do Afonso Ram aqui, entende? 470 mil. Que nós vamos ter que 150 para o caminho da luz, 70 para Pecan, daí vai para. Pega qualquer número desse. Cada um tem um processo de fazer projeto, tem que caminhar. Cada um tem uma história. Tem que licitar. Então tá assim, nós vamos tapar essa cidade de obras. Entre o que herdamos, é verdade. Coisas paradas, obras do Mourão, que era vice-presidente e destinou recursos para Bagé, a obras agora. O deputado Pimenta deu 5 milhões para nós fazer de pavimentação. Nós vamos fazer várias ruas. Como é que vai ser esse trabalho? Porque muita gente me pergunta, e eu vou entrar já direto no ponto. Primeiro, se as prioridades da prefeitura como gestão vão ser pavimentação ou asfaltamento. Primeiro ponto. E o segundo ponto, muita gente nos questiona, prefeito, sobre o trabalho de asfaltamento da Zona Leste. Ali, por exemplo, perto do Centro Social, às vezes para, e aí tem buraco, e aí não volta, e aí tiraram o asfalto, botam brita, e vai ocupar... Tem gente que fala, inclusive, e isso é boataria, por isso que eu vou perguntar para o senhor, que a obra vai ser menor daquilo que era previsto. Não. O que tem ali? Não, primeiro é o seguinte, aquela obra ali é financiada pela Caixa. Os que nos criticavam do financiamento do Banco Mundial, ao mesmo tempo que faziam a crítica, estavam fazendo uma obra financiada pela Caixa. Que dá no mesmo, só que um é financiado pela Caixa e o outro pelo Banco Mundial.
Aquilo é pura demagogia, né? E a gente tem que fazer. O Guanaco fez uma obra financiada de asfaltamento chamado Projeto Cura. Nós fizemos, financiado pelo Banco Mundial. E o Dudu, no final do governo dele, liberou 30 milhões de reais e o Divaldo fez uma parte financiada pela Caixa. Já estamos pagando, inclusive. Então a crítica era uma crítica irresponsável, demagógica, própria daquele estilo de fazer política. Por que eu estou te falando que... porque ele não conseguiu ao longo de 8 anos. O Dudu iniciou, gastou 1 milhão dos 30. Investiu ali. Ao longo desses seus 8 anos, ele investiu 50% do valor. Não tinha gestão, não tinha capacidade de gerir aquela obra. É impressionante. É o número 1, aqui, ó. Número 1. Tu acredita? Tu falaste? Tá aqui. Olha aqui, ó. 1 e 2. Pavimentação, financiamento, Zona Leste. Estão aqui os valores. Olha até quando. Até quando tinham se comprometido conosco. Era para entregar toda a obra em outubro, as duas. Agora, 20 de dezembro. E nós estamos em cima da empresa global cobrando. E os fiscais cobrando a qualidade da obra. Aquela obra que arrancaram ali, quando tu chega para ir para o Centro Social Urbano, aquela rua, digamos, a principal ali, vamos chamar de principal. Rômulo Freitas. Tiveram que refazer. O fiscal foi lá e condenou. Fizeram mal, refaz de novo. Vamos perder. Não é isso. Então o fiscal é para isso. Os engenheiros fiscais vão e fiscalizam. Eles se comprometeram conosco de entregar no final do ano. Agora? 2025 ainda. Exatamente. E nós pegamos com 52% aqui e 47% agora. Está aqui o percentual da obra. Atualizei ontem isso aqui. Ontem. 47% da obra e eu de 52%. E eles estão, quem está nos ouvindo que mora por lá e circula vai ver, eles vão meter os braços, já estão, tem várias equipes fazendo calçada. E o que os engenheiros também fizeram? Como tem muitos aí que empreiteiros, eles vão lá, fazem o asfalto e depois não fazem as calçadas, já teve o caso de abandonar. Abandonam a obra, não, a calçada não. E aí, bom, tu fica com o dinheiro, mas tu tem que licitar de novo. Então o que nós estamos trancando? Faz a calçada e depois faz o asfalto. É isso que eles decidiram fazer. Então a obra está andando, tem que ter qualidade. Se alguém que denuncie, pode, vai fazer de novo. Porque é para ser bem feito. Bom, os projetos, todos foram definidos lá atrás. Quem tem dúvida pode pedir aqui. Os projetos contratados foram esses que estão sendo executados. Então, se alguém disser assim, estava previsto outras ruas e não foram asfaltadas, não procede. Não procede em relação ao governo passado e não procede em relação ao nosso governo. Nós estamos tocando as obras que foram identificadas naquela vez, especialmente as de linha de ônibus, né? E que foram contratadas. Gente. É aquelas ali, não tem rua que... Imagina isso é fiscalizado pela Caixa. A Caixa tem uma equipe de fiscais, como eu te disse, estarão hoje aqui em Bagé, que são extremamente rigorosos nisso. Então eu garanto, né, que não havia outra rua que recebeu recurso e que não foi feita a obra. Não procede. Bom, e as prioridades? Asfalto ou pavimentação com blocos intertravados? Sim, depende. O asfalto é bem mais caro. O que a gente tem feito, né? A primeira definição que nós tomamos aqui é o seguinte: nós temos que fazer sondagem. Nós estamos contratando uma empresa que vai, em cada lugar que nós formos fazer pavimentação, vai ser feito uma sondagem. Tu vai verificar o solo, o que tem embaixo. Porque tem solo que dá problema. Tudo lá na Santa Tecla, que por sinal ontem retomou a pleno, acho que 15 dias deverá terminar a obra. Já pergunta para o senhor Santa Tecla e Trevo de São Domingos, que o senhor andou batalhando também. Sim, vai lá agora, tu vai ver, hoje está chovendo. Hoje não deve estar trabalhando com asfalto, porque asfalto quente não pode. Mas tu vai ver, é uma grande obra, certo? Está lá sendo feito. Por que eles botaram uns rachão, assim, fizeram acho que 1 metro? Porque tem problema no subsolo. Se tu não fizer o subsolo adequadamente,
vai dar infiltração e vai estourar, vai dar buraco. Então tem que fazer sondagem. Isso é que nem casa da gente. É como tu tem que saber o que tu tem embaixo. E ruas ou avenidas que passam um determinado número de veículos pesados, se tu não fizer um asfalto mais consistente, se tu não fizer uma base, subbase mais adequada, mais correta, vai dar problema de qualidade. Estoura depois. Então, primeira definição, nós vamos fazer asfaltos, mas a partir de sondagem o projeto será adequado a isso. Nós temos aí alguns milhões que nós vamos fazer, já liberados os recursos, estamos aguardando isso para fazer o projeto. Nós precisamos fazer um projeto a partir dessa sondagem para identificar o que tem embaixo. Segundo, nós precisamos recuperar a cidade. Nós compramos 8 milhões e meio quer dizer, licitamos e nós disponibilizamos 8 milhões e meio de reais para compra de material onde nós vamos ir fazendo tapa-buraco e alguns panos. Primeiro tapa-buraco. Compramos duas máquinas que cortam asfalto, que não tinha, e nos criticavam. Tem um cidadão da agência, cidadão, acepção correta da palavra, que ele vivia criticando. Vocês estão fazendo errado, estão botando é verdade. Tu imagina um dente. Tu tá com problema no dente, vai no dentista. O dentista vai ali dar uma limpadinha por cima, assim, e te mete uma massa no dente. Logo, vai estourar o dente. Se tu não fazer uma limpeza, não tratar o canal, é assim num buraco. E a minha briga aqui não é fácil, gente. A gente, não sei o que, não tem dinheiro para comprar o asfalto, tem que pagar a conta. Aí fizemos a licitação, aí compra, pegamos aqueles sacos, também não resolvia nada. Fomos antes ver a situação da usina de asfalto. Ali é casa de cadeia o que fizeram na usina. É uma sucata. Estavam trabalhando, operaram a usina. Tem que ver o laudo que eu recebi. Operaram a usina em condições absolutamente, né, ilegais, eu diria assim, indecentes. Aquela usina podia explodir. Sabe que era uma usina moderna. Tinha um computador, tu programa o tipo de material que tu quer, tu programa. Eu quero mais areia, eu quero mais pedra, não sei o que, quero mais cap. Tu fazia uma programação. Feita a programação no computador, ela operava sozinha. Tava um tocha tocando fogo na usina, com não sei quantos mil litros de combustível tem ali. Quando nós recebemos o laudo, pelo amor de Deus, está interditada. Não vale a pena recuperar. Aquela usina tem que ser vendida por uma empresa privada. O município não pode operar com usina de asfalto. Tem problema de gente especializada, tem problema quando tu esquenta asfalto, quando tu prepara um asfalto, tem que ter volume para poder ir operando. O custo para te botar em operação uma usina de asfalto a quente é enorme. A grande maioria dos municípios que compraram usina ao longo do tempo se deram mal. O senhor está trazendo uma informação importante. É verdade, não tem. Então, o que nós fizemos? Tu vê como a gente vai indo, assim, até aquele, descarta aquele. E aí, agora sim, agora nós estamos com asfalto, compramos a máquina essa para abrir o buraco, cortar, fazer bem direitinho de baixo para cima. Essa é a ordem que nós estabelecemos. E nós vamos, eu espero até o final do ano, recuperar a cidade nesses 4 meses, 3, 4 meses, dessa forma que eu estou te falando. Bom, estamos desenvolvendo um estudo. Ontem ainda conversei com os nossos técnicos, secretários, para a gente poder recuperar alguns bairros. Não vai dar para fazer tudo no primeiro momento. Escolhemos assim, nós temos o Projeto Cura, que é o mais antigo. Esse do tempo do ex-prefeito Azambuja. Do tempo do Azambuja. Asfalto bom e bem feito. Durou. Imagina, o asfalto não tem uma vida útil como esse do tempo do Azambuja tem. Mas, com o tempo se foi, né? Tu pega aquela região lá do bairro Bonito, da São Judas, a situação é crítica. Nós temos que fazer uma operação para tapar e fazer um reperfilamento lá. Né? Tu pega lá na região do Povo Novo,
também. Então, provavelmente, esses 2 bairros, e mais o Jardim do Castelo, que está uma situação das piores, o Jardim do Castelo. Olha, vai lá e olha para te ver. E todos os moradores têm o direito... Até os quebra-molas, os redutores de velocidade, eles estão com cacuruto. Então, assim, nós vamos... A minha ideia qual é? Nós não vamos ter perna para nós, prefeitura, fazer. Então, eu pedi um estudo para ver o volume de recursos, quanto nós vamos precisar para contratar a empresa para fazer, não só a operação trabalho, mas um reperfilamento, né? Uma conservação melhorada, que eles chamam. Vai dar alguns milhões. Eu acho que não baixa aí esses 3 bairros de uns, sei lá, 7, 8 milhões. E tem dinheiro. Olha, nós vamos ter que arrumar. Nós aí vou dar um jeito. Estamos economizando. Nós economizamos muito, meu amigo. Sabe quanto nós economizamos só de diária? Não, vou te pagar um valor mais... É que eu não estou com os números daqui. Até ele está por aqui. Mas vou te dar um exemplo só. Só de CC de janeiro até agosto, comparativamente ao ano passado, 1.050.000 por mês. Tá bom assim? Mas isso em valores ou em quantidade de cargos de comissão? 1.050.000 por mês de economia. Foram 8 milhões até agosto, 8 milhões e tanto. É o que nós vamos utilizar. Mas aí a pergunta está óbvia. O senhor cortou os CCs ou cortou o salário dos CCs? Os dois. CC muito alto, daréu de CC e convocação em cima. O senhor não se incomodou por isso? Não, porque nós entramos, uma parte já tinha sido demitida na época do Mário, e depois nós entramos, e o CC do Divaldo nós não ia ficar. E nós fomos aos poucos montando, estamos já com uma estrutura hoje montada, mas com um percentual, como eu te disse, de 1 milhão a menos. E depois as diárias, e depois só de campanha, deve ter dado, só olhando, esse dado aqui depois eu vou, eu não me preparei para isso, porque nem é o objetivo. Mas nós devemos ter economizado com essas vantagens aí, no mínimo 1,5 milhão por mês. Vai dar uns... Nós devemos fechar um ano, escreve que eu vou te dizer, no final na virada de janeiro tu vem aqui, eu vou te dar os números. Nós vamos aproximar 20 milhões de reais de economia com os desperdícios do governo comparativamente com o do governo passado. Por ano, 18 a 20 milhões. Fora o combustível, né, que é um desperdício, um desvio. O Beto denunciou outro dia, né? Nos primeiros 6 meses, se não me falha a memória, foi 150 mil litros, dá 900, quase 1 milhão de reais a menos. E tudo andou normal, andou funcionando, as máquinas, carros. Então, são os cortes e contenções de despesa, né, que a gente está fazendo em toda a cidade para possibilitar. E eu acho que o governo, na medida em que ele vai funcionando bem, as pessoas estão acreditando, estão confiando, elas acabam pagando mais seus impostos, vai melhorando, né, as condições aí de... Eu tenho que lhe fazer mais 3 perguntas, porque eu sei que o tempo está esgotado. Aliás, quero agradecer aqui. E temos um problema, né? Isso é outro problema. Por exemplo, sabe quanto nós herdamos de dívida, Emanuel? Nós herdamos, tem uma dívida que se chama fundada, é aquela dívida parcelada no longo prazo. Que ali tem o Banco Mundial, tem a Caixa, dívida, né, de empréstimo, tem precatórios, entre outros, 275 milhões. Mas essa é uma dívida que está parcelada, mas que a gente vai pagando. O grande problema chama-se dívida flutuante, essa dívida do dia a dia. A do curto prazo. Que é restos a pagar. Restos a pagar é o nome disso. Tu comprou uma e restou pagar tanto. Restos a pagar. Uma cidade como Bagé sempre ficou assim, entre 15 e 20 milhões é o teu giro de um mês para o outro. Então tu comprou medicamento, tu recebeu, mas tem 30 dias para pagar. O processo interno, né, de trâmite para te liquidar, o empenho para te pagar, ok? Entre 15 e 20 milhões. Quando troca o governo, tu tens que pode deixar os 20 milhões de dívida, mas, pela lei, tu tem que deixar em caixa 20 milhões. Essa é a única diferença de um ano que não tem eleição para... Mas a Bagé sempre foi assim.
do meu tempo, depois veio o Dudu, depois veio o Divaldo. Só que nos últimos 3 anos dele começou a crescer a dívida. Essa de resto a pagar. Foi crescendo, fez assim, ele entregou com 215. E se alguém duvidar, eu aposto o meu mandato contra o que quiserem. Eu aposto o que quiser. Vamos lá, eu mostro os números já. A secretária da Fazenda já foi na Câmara, já mostrou. Eles não vêm para o debate sobre isso. Entende? Não tem, porque essa é a verdade. 215 milhões, meu amigo. Então, assim, tu é o cara que... teve uma história do Pâncio. Esses dias eu estava em Brasília e o Lelinho fez uma... Na verdade, fez uma brincadeira com a história do Pâncio, que eles não pagaram nem o Pâncio comprado no dia das eleições, que o município tinha que pagar para os fiscais do... Sei lá, acho que o pessoal que trabalhou nas eleições e não pagaram, nem o Pâncio pagaram. E aí tem dívidas de todo tamanho, de toda a ordem, né? Certamente a maior delas é o FUNPAS. É essa reunião que eu tenho que ir agora. Pois é, não. É uma essa é a minha preocupação, a gente ter tempo aqui. O FUNPAS, o que é? A Previdência dos Servidores está quebrado, gente. Não sei como é que a gente... o que nós vamos fazer? Hoje a folha é 10. Números redondos 10. E números redondos, quanto é a folha do FUNPAS? 7. Então, como não tem saldo, lá tem 70 milhões na conta, era menos, mas já aumentou para 70 e poucos, está quase 80, a gente está pagando um pouco a mais. Obrigatoriamente nós temos que pagar 70% sobre o valor da folha para que a Previdência dos Servidores não quebre, para que tenha dinheiro para pagar. Se a nossa folha é 10 e a da Previdência é 7, e ela não tem saldo, sabe quanto dá a contribuição dos funcionários? É 14% de 10, 1.400.000. Quanto é a contribuição da prefeitura ordinária? 14%. É 1.400.000. Isso dá 2.800. Isso. Mas a folha é 7. 2.800 para 7 dá 5, hein? 2.800 para 7 dá 4.200. 4.200. É isso. A mais por mês. Que nós somos obrigados a pagar para a Previdência, porque foram 8 anos em que ele não pagava nada. Uma vez aqui, outra ali. Entende que deixou um buraco, somado mais uma parte do buraco deixado pelo Dudu. Resultado, nos entregaram. Então está um dilema agora. O que nós vamos fazer? Pois é, o que o senhor vai fazer? Não sei. Vamos ir pagando, como estamos fazendo. Não deixa quebrar. Vai ter uma reforma da Previdência. Vai. E não adianta nem parcelar. Pega a dívida toda e joga para 300 meses, conforme a lei agora permite. Então, mas e aí? Tu pode jogar para 300 meses, mas tu precisa de 7 milhões para pagar a folha. Aí teve gente que se aposentou agora, ganhava. Eu não gosto muito de dar valor, mas vou. É isso. Teve gente que ganhava 5 e foi para 12. No último ano, porque ele deu aumento para algumas categorias, que inclusive uma parte desse aumento, a maior parte desse aumento, começou a vigorar em dezembro, janeiro, agora na virada do ano. Então, como é que alguém que contribuiu sobre 5, fica um ano ganhando 12 e se aposenta e leva para o resto da vida uma aposentadoria de 12, vai funcionar a Previdência, vai viver 30 anos, 40 anos, recebendo 12 mil, que é o último salário, se ele contribuiu sobre 5. Entende? Nós vamos ter que tratar disso, gente. Então, eu estou te dando um exemplo da minha próxima reunião. Então, cuidado. O que nós pagamos até agora? Nós pagamos até o mês de agosto. Né? Nós pagamos até agosto ou até julho? Agora, não sei se foi julho ou agosto. Nós pagamos 58 milhões de reais de dívida. Tu imagina se nós dispuséssemos 58 milhões para botar na cidade, em asfalto, obras novas. Então é um caos. Literalmente é um caos. Né? A gente não pode perder a esperança. Tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Busca o recurso fora. Conseguir 9 milhões aproximadamente de emendas para a saúde, que nos ajuda a fazer programas. Então nós estamos aí com programas. Segunda-feira, com a deputada Fernanda Melchiona, nós lançamos um programa que nós queremos zerar a fila de quem está esperando consulta de traumatologia.
E reumatologia também. E reumatologia, nós vamos zerar através de uma parceria com a Urcamp. Entende? Como é que está a sua, já que você está falando de saúde, como é que está a sua relação com o pessoal da Santa Casa? Depois desse anúncio que a partir de amanhã, outubro, né, eles podem rever, inclusive, algumas questões e até reduzir atendimentos. Eles erraram redondamente em achar que o problema deles é a prefeitura. Entende? O problema de falta de financiamento da Santa Casa é a necessidade da revisão contratual, daquilo que se chama contratualização, tem um nome meio. É o contrato que eles têm com quem? Com quem paga a Santa Casa. Quem é que paga a Santa Casa? A prefeitura? Não. É o governo do Estado. Eles dependem do Estado. E o governador teve aqui, o que me chamou a atenção que o governador teve aqui foi recebido com festas na Santa Casa. Inclusive, foi pro pandeiro, cantou. Não falaram pro governador que a Santa Casa está mal? Em algum momento a Santa Casa procurou a prefeitura? Essa é uma curiosidade que muita gente tem. Não, formalmente não. Falaram que estavam com dificuldade, nós colocamos à disposição. No dia que o governador teve ali, no meu discurso eu disse, temos que organizar os municípios da região, formar um consórcio para ajudar. Essa ideia não é nova. Mas ajudar o quê? Fundamentalmente ajudar no pronto-socorro, que aliás o pronto-socorro, a Santa Casa recebe recursos também. Aonde que o município hoje atua, que não atuava antes? Atua na UPA, que é urgência e emergência, antes não tinha UPA, antes era tudo na Santa Casa. Então o município abraça um trabalho e financia. Hoje nós estamos botando 22,5, é isso que de tarde às 14 horas haverá, em função de um outro compromisso, de um empresário que está vindo da Bagé aqui, e vai ser uma reunião importante, eu acabei, não irei nessa reunião, mas vai o Gilson, vai toda a turma, todo o nosso pessoal da saúde. Tem a prestação de contas do segundo quadrimestre para o Conselho Municipal de Saúde. Né? Nós vamos lá mostrar os números, nós estamos investindo mais de 22%, quando a nossa obrigação legal é 15%. O município está colocando 22,5% na saúde em Bagé. Nós estamos cumprindo com a nossa parte. Enfrentei dificuldades, fui atrás de recursos, um monte de emenda. Que uma parte fica para nós, outra, mas eu quero emenda para contratar serviços, né? E que tem ajudado. Então, eles erraram, eles deveriam ter procurado o Estado. Semana passada eu estive com a secretária Rita. Não, semana retrasada. Eu estive com a secretária, eu e o Gilson, tratando de 3 temas. Mortalidade infantil, que está alta. É uma situação de degradação dos serviços, né, que levam à mortalidade infantil. Nós vamos lançar um programa junto com o Estado, né, de pré-natal, um novo pré-natal, né, vai ser lançado agora, nos próximos dias. Um belo de um programa. A secretária Rita e o Estado estão muito preocupados nessa questão, então nós temos uma estratégia que nós vamos desenvolver de forma conjunta. Tratei de um outro problema. Meu Deus do céu, e não está na dívida, né? Essa que eu já disse. Mas nós devemos 15 milhões para o Estado, sabe de quê? Do desvio da saúde aditiva, que nós vamos ter que devolver. Eram 4 milhões e tanto, e depois tu corrige, tu vai ver quantos vai dar. Se eu não estou errado, o senhor fez uma proposta no sentido de trocar por serviços. Foi o que eu propus. Em vez de nós devolver, e mais o que cobraram errado do TFD, no governo do Dudu e no governo do Divaldo. Andaram cobrando mal, a auditoria veio e disse, vocês estão cobrando errado. Agora vão ter que devolver o dinheiro. Dá mais ou menos 15 milhões. Vou tirar 15 milhões da onde? Olha, nós queremos devolver em serviços para a comunidade de Bagé. Eles gostaram da ideia. Então estamos negociando isso. E o terceiro assunto que eu queria tratar era sobre a crise da Santa Casa. Que crise? Não estamos sabendo. Mas a secretária só não foi informada? Não foi informada. Então eles fazem uma live aqui, eles tornam público, eles chamam a imprensa e passam a querer dizer que a culpa é da prefeitura. Eu não sou rancoroso. Se eu fosse, eu ia dizer, tchê, procura outro parceiro. Mas eu não vou fazer isso. Né? Primeiro que eu tenho boas relações com todos da Santa Casa, todo mundo da Santa Casa. Segundo, eu não faria isso porque qualquer movimento como esse vai prejudicar a comunidade.
É que nem eles, a partir de amanhã eles que vão deixar de prestar serviço. Sim. E eles vão querer fazer isso para quê? Para prejudicar a prefeitura? Não, eles estão prejudicando é a comunidade, é a população, estão errados. Eles deveriam ir lá na Secretaria da Saúde, eles deveriam aproveitar quando o governador esteve aqui, pedir 10 minutos, vezes do pandeiro, levar lá dentro e dizer, o governador está aqui. Esse serviço que o governador inaugurou, né, a informação que eu tenho é que dá mais de 300 mil de prejuízo. Quais são os cortes que eles fizeram internamente? Eu estou dizendo, eu cortei na própria carne aqui. Se eu estou te falando que nós economizamos 1 milhão por mês em CC, quanto eles economizaram lá? Quais são os dados? Tem que tornar públicas essas informações. A Santa Casa não é propriedade desse ou daquele, é da comunidade. Não é uma entidade pública, mas é de caráter público. Recebe recurso público. Então, mas eu estou aqui à disposição. A gente é parceiro, queremos ajudar. Agora tem que caminhar o rumo da solução dos problemas, não de buscar culpados onde não estão os culpados, onde não tem culpados. Eu tenho mais 2 perguntas para fazer para o senhor, para a gente encerrar, porque eu sei que o senhor tem um compromisso, tá? Mas eu preciso fazer essas 2 perguntas. A primeira, se fala já há algum tempo nos bastidores sobre um estudo que estaria sendo feito pela prefeitura a respeito de, se não há condições de dar aumento para o funcionalismo, estudar uma forma de subsidiar, de dar um subsídio. Isso é fato, isso é boato, isso está acontecendo realmente? Como é que está a situação? Porque muita gente nos pergunta, quando é que o Mainardi vai dar aumento para o funcionalismo? Ah, vai ter aumento para o funcionalismo. Não vai ter aumento para o funcionalismo. Não, assim, ó. Primeiro, eu sei que isso está acontecendo. O estudo está sendo feito. O funcionalismo no governo passado teve aumento, mas foi selecionado. Alguns setores tiveram e um grande aumento. Dobraram, triplicaram os salários. Sabe o que é isso? Teve alguns setores em detrimento do conjunto. Quando tu dá muito para um e nada para o outro, podia ter dado um pouco para cada um. Chegaram a 70%, meu amigo. Sabe quanto fechou a folha o ano passado? 70% de gastos com o pessoal, né, sob a receita corrente líquida. O limite legal é 54%. Eu só estou conseguindo esses convênios porque nós estamos buscando liminar. Choramos para um juiz, pelo amor de Deus, está aqui e estamos conseguindo. E o Tribunal de Contas veio aqui e mandou nós demitir todos os contratados que foram contratados quando não poderiam contratar. Determinaram que nós tirássemos os aumentos salariais de quem não podia ter recebido naquele momento, porque já o município estava acima dos 54%. Eu digo, pô, mas isso é... Então vou te dar alguns exemplos, por exemplo, médicos do município. Né? Só vou te dar um exemplo. Tá? Que como que tu vai encarar uma categoria médica depois de estar no bolso das pessoas? Primeiro porque eles vão buscar judicialmente. Provavelmente me derrubam. A culpa não é deles. Aí eles vão ganhar, vou comprar uma briga e eles vão ganhar. Se não ganhar agora, vão ganhar lá na frente como precatório. Então, não dá. Mas qual é o caminho? Aí o tribunal diz, qual é o caminho? O Tribunal de Contas. O caminho é nós cortar e diminuir os gastos com o pessoal. Cortar na própria carne, cortar, né, tudo que é tipo de corte. Bom, e é o que nós estamos fazendo. E tentar elevar a receita. Segundo, o que nós fizemos? Nós garantimos para os professores aquilo que eu me comprometi na campanha. O reajuste anual do piso nacional. Teve um reajuste do piso nacional a partir de janeiro. Foi fevereiro, março ali que saiu. Nós retroagimos a janeiro e pagamos o piso nacional dos professores. A correção do ano. A defasagem para o piso nacional é brutal. É brutal. A 54%, se não me falha a memória. Eu teria que aplicar sobre o piso municipal 54% para chegar no piso nacional. Então, isso eu conto a história. Bom, mas nós tínhamos 1.000 funcionários aproximadamente, entre servidores da prefeitura e aposentados, pouco menos.
que ganhavam 1.518. Não dá, né? Que em 1.518. E aí o que a gente fez? Nós aplicamos, até porque eu fui um grande lutador do piso regional de salários, e hoje eles ganham não 1.518, mas 1.778. Que é o piso mínimo regional da faixa mais baixa. Mas saiu de 1.518 para 1.778. Quer dizer, eu, no mínimo, fui lá no tribunal e disse, pelo amor de Deus, gente, vocês não podem querer me condenar agora que nós estamos lá. Mas pelo menos isso, o impacto é de menos de 200 mil. Aí eles compreenderam. Então, foi um movimento que nós fizemos. O que tem que ser feito agora? Eu recebi uma proposta de 2 servidores, muito interessante, de criar um subsídio. É uma transformação, porque quando tu tem esses pisos, tu pega o piso 1, 2, acho que até o 3, eu não sei, mas pega assim, 70% dos funcionários, se tu der aumento no piso, não incide para eles, fora dos professores. Por que não incide? Porque sabe quanto é o piso municipal? 531. Se tu der 10%... Não vai mudar nada. Os 500, mas eles ganham 531? Não, eles ganham 1.700 e pouco. Então, se tu dá 10%, 10% é sobre os 531. Então vai dar 53 a mais. Agora, os que têm o salário mais alto, para esses, se der 10%, vai aumentar 10%. Então o cara ganha 15 e vai ganhar 1.500. É quase o salário dos 1.000 que menos ganham. Então não vai resolver. Conceder reajustes salariais não resolve. Nos pisos, conceder reajustes sobre o piso favorece os de cima, os grandes salários, e mantém os salários de baixo achatados. Eles ganham, inclusive, os que ganham esse salário baixo, tem curso superior, ganha 400 e poucos reais a mais. Eles ganham, não. Esses 400 e poucos reais, ele é absorvido por completivo. Porque tu tem que completar, é o 531, a partir de chegar nos 1.778, tem que ter o completivo. Ah, tem insalubridade. Então, insalubridade tu recebe. Por quê? Eles usam, é usado a insalubridade para chegar no piso regional. Nos 1.700 e pouco. Então, agora, com esta modalidade, eu acho que nós poderemos... Essa modalidade ela vai elevar os salários dos que não tiveram e segurar o salário dos que já tiveram aumento. O senhor pode até me corrigir. Entende? Pelo que eu sei, inclusive, é um modelo muito parecido com o que o governador Eduardo Leite fez. Ele fez isso. Em tese, eu não sou contra. Nós fomos contra porque ele terminou, foi com o plano de carreira. E nós podemos, do magistério especialmente, e criou o piso, criou o subsídio. O plano de carreira tem que existir, entende? Então, enfim, nós vamos tratar, eu já me comprometi com várias categorias, que a partir de setembro já começamos as conversas. Nós vamos ir produzindo, eu tenho que fechar o ano, gente, tem um ano muito claro. Eu tenho que fechar o ano, e aí vou apresentar para o Tribunal de Contas, está aqui o resultado da diminuição. De 70, sabe que depois de Bagé, tem um outro município no estado que tem 10% menos, estava com 60. Nós com 70 e eles 60. Nós somos líder absoluto, com 10 pontos na frente, em gastos ilegais com o pessoal. Então nós vamos fazer isso. Está no nosso horizonte. Tem que melhorar o salário dos nossos servidores. Nós vamos melhorar. Mas criaram essa arapuca. Se tu der aumento sobre o piso, só os que têm os altos salários vão receber. Os outros vai se utilizar esse aumento como completivo para chegar. Bom, então a minha informação não estava errada. Não, principalmente é isso. Está certa essa informação. E que o pessoal está debruçado em relação a isso. Estamos trabalhando isso. Estamos trabalhando. Né? Eu acho que vai ser a alternativa que nós... E a outros dizem, por que tu não aumenta o vale alimentação? Por uma razão muito simples, gente. E os aposentados? Não comem? Nós temos lá 1.000 e tantos aposentados, 1.200, 1.300 aposentados. Não come? Aposentado não tem vale alimentação. Então, toda vez que eu aumento o vale alimentação e não melhoro os salários, eu vou manter o salário do aposentado lá embaixo. Daqui a pouco vão estar tudo ganhando salário mínimo. Uma vergonha. Não pode. Entende? Então não dá essa solução, porque quem hoje está na ativa e quer aumento
no Vale, amanhã vai se aposentar. E aí? Bom, para fechar, eu tenho que lhe fazer essa pergunta também. A gente sabe que a gente falou de asfaltamento, a gente falou de pavimentação, mas tem muita rua de chão batido. O senhor é conhecedor dessa realidade. Temos um problema sempre que é chuva, buraco, máquinas pesadas. Chuva, buraco, tráfego pesado. O que dá para se fazer em relação a isso? Agora vai vir um outro período de laninha, caracterizado por estiagem. Mas pelo que eu observei no satélite, até trago essa informação para vocês, né, que estão acompanhando, a informação é que será um laninha fraco e com chuvas boas para o campo. Não será um laninha dessa vez com 40, 50 dias sem chuva. Mas o suficiente para fazer buraco na cidade. Não enche a barragem, mas faz buraco. Veja, qual é o esforço que nós estamos fazendo? Nós já recebemos, acho que 1 ou 2 máquinas. Agora estamos por receber outra. Recebemos uma do Marcon, deputado Marcon. Uma. Estamos recebendo uma agora. Estamos comprando, se não me falha a memória, de um recurso do senador Mourão, que colocou para Bagé. E, se não me falha a memória, tem uma do deputado Pimenta também. Nós estamos atrás demais. Nós queremos fechar o ano que vem com 20 máquinas funcionando. Com rolo compactador numa parte delas, em ruas que nos permite botar um. Porque o certo é o seguinte, tu vai, colocou o material e passa o rolo compactador. Por que tu não faz isso em tudo que é rua? Porque tem um outro problema, a rede d'água, ela é muito superficial. Tu mete o rolo compactador e estoura a rede. O Uruguai, por que tu vai nas estradas? Que espetáculo as estradas do Uruguai. Rolo compactador, bem feito. Tem que fazer bem feito. Então, veja como é complexo, né? Agora eu vou te dizer uma coisa, tem um problema aí que eu vou apresentar no dia 9 de outubro, no encontro que nós vamos fazer aqui. Eu estou terminando um estudo aqui com a nossa assessoria sobre o que municípios de fronteira deixaram de receber do ICMS fruto da lei, da própria Constituição, que determinava critérios de distribuição de ICMS. Era a partir da distribuição com base no valor adicionado fiscal. É a atividade econômica. Então, um município que tem uma grande atividade econômica, vou te dar um exemplo. Candelária produz fumo. O produtor emite a nota fiscal do produtor, a nota aquela do fumo, soma no valor adicionado fiscal de Candelária. Esse fumo chega em Santa Cruz, ele é transformado e vale 10 vezes mais. Aquele monte de fumageira. Quando recebe de um produtor o fumo por 10 mil, a colheita dele, estou dando um exemplo importante, e vende por 100 mil aquele fumo, seja para exportação que não paga imposto, seja para... Fumo não paga imposto para exportação? Acho que não, também não paga ICMS. Porque a exportação todo produto, ou seja para o mercado interno que paga, acresce 90. Então Santa Cruz do Sul recebe, os municípios recebem de acordo com o ICMS, majoritariamente 75% era de acordo com a atividade econômica, não era de acordo com a população. O Fundo de Participação dos Municípios, que é o dinheiro que vem de Brasília mensalmente, é de acordo com o tamanho da população. O ICMS é de acordo com o valor adicionado fiscal. O município rico recebe muito mais. Por isso que o Distrito Industrial está sendo uma prioridade da gestão. Não, mas isso era 75%. Isso incide direto no ICMS. Isso era 75%. Do ICMS era valor adicionado fiscal. Depois era população, educação, tamanho do município, e número de propriedades rurais. E tem vários itens que... Bom, por que eu estou te falando tudo isso? Porque nós deveríamos receber recursos ao longo do tempo, de acordo com a população, e recebemos de acordo com a atividade econômica. Como Bagé é uma cidade de fronteira, como é Livramento, como é Uruguaiana, os municípios de fronteira não foram concebidos para o desenvolvimento, para atrair indústrias. Estamos, de um lado, tu tem um corte aqui, do lado de lá é Uruguai, do lado de lá é Argentina. Então, e nós estamos longe
no raio de 360 graus, nesses 180 que dá para vender, nós estamos longe do mercado consumidor, não vem indústria para cá. Por que eu estou te contando isso? Para dizer o seguinte, qual é o problema que nós enfrentamos? Né? É que ao longo, desde 89, 88, nova Constituição, a distribuição do ICMS foi feita com este critério. Exemplo concreto, Bagé tem 1% da população do Rio Grande. Nós temos 120 mil habitantes, o Rio Grande tem 11 milhões e meio, dá 1,04. Vamos arredondar para 1% da população. Nós deveríamos receber 1% do ICMS a ser distribuído, certo? Tu distribui 11 milhões de ICMS para os municípios. Então tu bota 1%, daria 110 milhões de ICMS. Veja bem, qual é o PIB de Bagé? 0,66. Em 2021, o último dado que nós temos, 0,66% do PIB gaúcho. Quanto nós temos de população? 1%. Tá vendo que tem uma defasagem do PIB? 0,34. Tá. E qual é o índice de participação de Bagé no ICMS? É menos, inclusive, que o PIB. É 0,61. Se nós recebêssemos pela média de distribuição do Estado, que seria a população, nós ia receber 61, dá 39% sobre 11, dá 40 e poucos milhões por ano a mais, que nós não recebemos. E isso vale para todos os municípios mais de fronteira. Ao longo, nós estamos falando de 40 e poucos milhões. Se tu colocar isso, desde 90, vamos pegar 90 para facilitar, são 35 anos, vezes 40 dá 1 bi 300 bilhão e 400, que Bagé deixou de receber, que todos os governos deixaram, a cidade deixou de receber, por um critério injusto de distribuição de ICMS de acordo com o valor adicionado fiscal, de acordo com a sua atividade econômica, e não de acordo. Atividade econômica aqui, considerando o comércio, a indústria, a agricultura, a pecuária, entende? Atividade econômica. Isso dá 1 bilhão e tanto. Tu pega 1 bilhão e 300, nós teríamos condições de ter pavimentado essa cidade como Santa Cruz do Sul, como Lajeado, como Bento Gonçalves, com essas cidades todas pavimentadas. Tem cidades que estão pavimentando o interior. Então este critério, graças a Deus, vai terminar. Só que vai levar 50 anos. Está na reforma tributária, tem uma transição que vai levar, me parece que é 50 anos. Mas daqui a 50 anos vai terminar essa injustiça que fizeram com que... Então eu estou preparando um documento para levar para a Frente Nacional de Prefeitos, mostrando que em algum momento eles vão ter que compensar isso, gente. Então é por essa razão que Bagé, essa é uma das razões, que nós somos a 4ª cidade brasileira com menos pavimentação. Entre as cidades de pavimentação urbana. Entre as cidades com mais de 100 mil habitantes, Bagé é a 4ª com mais rua de chão no Brasil. É isso, estamos estudando essas coisas agora bom, nós vamos tentar trabalhar para, né, se não der para o nosso governo, para frente. E é um problemão. E aí falta dinheiro. Aí tu tira 40 e poucos milhões, 50 milhões de uma cidade como Bagé por ano, faz a diferença. E como faz a diferença? Bom, prefeito, muito obrigado pela oportunidade de entrevistar o senhor, né? Era para ser meia hora. Era para ser meia hora, acabou exagerando um pouquinho. Não vou encerrar aqui a entrevista sem fazer um agradecimento para o Renan Silveira, coordenador de comunicação da Prefeitura, pela agenda com o senhor e também aqui por me ajudar nessa parte logística, né? Que eu sempre digo, não sou engenheiro do Havaí, mas sou o exército de um homem só. Então, para a gente conseguir fazer entrevista, preparar um material, trazer para cá, enfim. Mas, desde já, muito obrigado mais uma vez. Sucesso aí nas atividades. E agora, depois da virada do ano, vou incomodar de novo, tá? Tem outra entrevista aí, Renan. Vai ter preparando aí. Pode marcar, tá? Pode marcar. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência aqui no Em Pauta Bagé, no Facebook. Tá bom, obrigado.